Dona Helena, pelo amor de Deus, fuja. Não entre nessa casa, eles vão te matar. Essas foram as palavras que a governanta da minha filha gritou, com os olhos arregalados de terror absoluto, enquanto a chuva torrencial de uma noite fria em São Paulo encharcava seu uniforme simples. Eu estava parada no portão daquela mansão imponente em Alphaville, segurando uma torta de limão ainda morna, que minhas mãos trêmulas quase deixaram cair na lama. Aquele grito estridente não foi apenas um aviso desesperado. Foi o som exato do meu coração de mãe, se partindo em 1000 pedaços irreparáveis. Rosário, a mulher que segurou minha filha no colo quando o bebê olhava para trás com pânico como se o próprio diabo estivesse em seu encalço e me empurrava para longe do portão com suas mãos calejadas e geladas. Horas antes o mundo parecia perfeito, ou pelo menos eu queria acreditar que sim. Meu celular havia vibrado sobre a mesa de mogno da minha sala silenciosa. Era uma mensagem de Camila, minha única filha. A menina doce que não falava comigo há exatos 365 dias. Mãe, venha jantar conosco hoje à noite. Sinto sua falta. Precisamos recomeçar. Li aquelas palavras e chorei. Chorei como uma criança perdida que finalmente avista a luz da varanda de casa. Eu não sabia, inocente e cega pelo amor materno, que estava caminhando voluntariamente para o abatedouro. Vesti meu melhor vestido azul marinho, aquele tecido nobre que Camila sempre dizia que realçava a cor dos meus olhos cansados. Passei meu batom favorito para esconder a palidez de uma viúva solitária e dirigi até a casa dela com o peito explodindo de uma esperança dolorosa. A chuva começou na metade do caminho, grossa e pesada, batendo no para-brisa como se o céu estivesse chorando o luto que eu ainda não sabia que viveria naquela noite. Quando estacionei em frente àquela casa moderna com seus muros altos de concreto e vidro frio, senti um arrepio na espinha que desceu até os meus pés. Não era frio. Era instinto. O carro de Renato, meu genro, estava parado na entrada. Um SUV preto blindado, estacionado de atravessado na garagem, ocupando 2 espaços como um animal predador, guardando sua toca, impedindo qualquer fuga. Aquele homem sempre teve um sorriso perfeito, demais dentes brancos demais, mas olhos que nunca sorriam verdadeiramente, olhos que avaliavam o preço de tudo e o valor de nada. Saí do carro abrindo o guarda-chuva com dificuldade contra o vento cortante. Foi quando o portão de serviço se abriu com violência, rangendo no silêncio da rua deserta. Rosário correu em minha direção. Ela não parecia a mulher calma e sutil que eu conhecia há décadas. Ela estava descalça, os pés sangrando levemente no asfalto áspero, o cabelo grisalho colado no rosto pela água da chuva. Ela agarrou meu braço com uma força desesperada, cravando as unhas na minha pele através do tecido do vestido. Dona Helena, a senhora precisa ir embora agora. O Renato, ele não quer um jantar. Ele trouxe o advogado. Eles doparam a menina Camila. É uma armadilha para pegar a sua assinatura. Eu paralisei ali mesmo, sentindo a água gelada escorrer pelo meu pescoço. Doparam. Advogado, o que Rosário estava dizendo. Minha mente se recusava a aceitar aquela realidade grotesca. Empurrei Rosário suavemente para o lado, negando com a cabeça, e caminhei quase tropeçando até a janela lateral da sala de jantar, aquela janela enorme de vidro temperado que dava para o jardim de inverno. O que eu vi através da fresta da cortina de veludo pesado fez meu sangue congelar nas veias e minha respiração parar. Não havia mesa posta para o jantar. Não havia cheiro de comida caseira. Não havia flores. Havia apenas papéis, pilhas e pilhas de documentos brancos com timbres oficiais espalhados sobre a mesa de vidro negro. E lá estava ela, Camila, minha menina. Ela estava sentada na cabeceira, mas parecia uma boneca de pano quebrada e descartada. Estava magra, tão magra, que as maçãs do rosto pareciam querer rasgar a pele pálida e transparente. O olhar dela estava vidrado fixo num ponto vazio da parede, as pupilas dilatadas de uma forma que não era natural. A boca estava entreaberta, um fio de saliva escorrendo pelo canto dos lábios que ninguém se dava ao trabalho de limpar. Ela não piscava. Renato estava em pé ao lado dela com uma mão pesada sobre o ombro da esposa. Não era um toque de carinho ou conforto. Ele apertava com força, os dedos afundando na carne frágil dela, enquanto com a outra mão ele apontava agressivamente para uma linha tracejada no papel, batendo o dedo indicador com impaciência. Ele sorria, mas era aquele sorriso que eu temia nas minhas piores insônias. O sorriso de quem já venceu
sem precisar lutar. O advogado, um homem baixo com cara de quem vendeu a alma há muito tempo, empurrou uma caneta dourada para a mão mole da minha filha. Eu vi Camila tentar segurar a caneta, mas a mão dela tremia incontrolavelmente, os dedos sem força para formar um punho. Ela olhou para Renato com um terror mudo, um pedido de socorro silencioso que atravessou o vidro blindado e atingiu meu útero como uma facada. Eu podia ler nos lábios dele lentos e cruéis: "Assina, meu amor. Sua mãe não vem. Ela não se importa com você. Ela te abandonou para morrer." Eu levei a mão à boca para sufocar um grito que rasgava minha garganta. Rosário me puxou para trás com força para a sombra de uma árvore antiga, onde a chuva disfarçava nossas lágrimas. "Eles vão matar a senhora também, dona Helena." Eu ouvi tudo da cozinha. O plano é o acidente na escada. Depois que elas assinarem a transferência de tudo, vai ter um acidente fatal. Minha garganta secou completamente. O ar não entrava. O homem que jurou proteger minha filha no altar da igreja diante de Deus e dos homens, estava agora usando-a como um fantoche drogado para roubar tudo o que meu falecido marido construiu com anos de suor. Aquele convite não era para um jantar de reconciliação e amor. Era um convite para o meu próprio funeral. Olhei para a minha mão esquerda. A aliança de casamento do meu marido, gasta pelo tempo e pelo trabalho, brilhava sob a luz amarela do poste da rua. Eu não podia entrar lá. Se eu entrasse gritando, seria mais uma vítima, uma velha histérica que caiu da escada numa noite de chuva. Eu precisava ser mais esperta do que a dor. Precisava ser cruel como a vida estava sendo comigo. Engoli o choro, engoli o medo que fazia minhas pernas tremerem e senti algo novo nascer no lugar do meu coração, de mãe bondosa, um ódio frio, estratégico e calculista. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Arranquei o carro com os pneus cantando no asfalto molhado, uma manobra imprudente que jamais faria em sã consciência. Mas aquela não era uma noite para a razão. Era uma noite para a sobrevivência. Meus olhos mal conseguiam focar na estrada à frente. As luzes dos postes se transformavam em borrões amarelados através das minhas lágrimas e da chuva incessante. Minha mente repetia a imagem da minha filha babando, dopada, assinando sua própria sentença, enquanto aquele homem, aquele monstro que eu recebia em minha casa como um filho, sorria. Dirigi sem rumo por quilômetros, as mãos agarradas ao volante com tanta força que as articulações doíam, até que o letreiro neon de um posto de gasolina abandonado na saída da rodovia piscou na escuridão, oferecendo um refúgio sujo, mas necessário. Estacionei na parte de trás, longe das bombas de combustível, onde a sombra era mais densa. Desliguei o motor e o silêncio caiu sobre mim como uma lápide. Apenas o som da chuva batendo no teto do carro. Encostei a testa no volante e tentei respirar, mas o ar parecia ter acabado no mundo. Eu estava tremendo, um tremor incontrolável que vinha dos ossos. Eu não sentia frio, eu sentia nojo. Nojo de Renato, nojo da situação e, o pior de todos, nojo de mim mesma, por não ter visto os sinais antes. Como uma mãe pode ser tão cega? Como eu não vi que os olhos da minha filha estavam pedindo socorro há meses? Uma batida seca no vidro da janela me fez pular e soltar um grito abafado. Virei o rosto, o coração quase saindo pela boca. Era Rosário. Ela tinha me seguido. A mulher estava encharcada, tremendo de frio, com o uniforme de governanta colado ao corpo magro. Destravei a porta e ela entrou no banco do passageiro, trazendo com ela o cheiro de chuva e medo. Ela não disse nada a princípio, apenas enfiou a mão no bolso do avental molhado e tirou um objeto pequeno embrulhado em um lenço de papel. Ela o colocou no painel do carro entre nós duas, como se fosse uma arma carregada. Abri o lenço devagar. Dentro havia uma cartela de comprimidos prateada quase vazia. Li o nome genérico impresso no alumínio e senti meu estômago revirar violentamente. Clorpromazina. Um antipsicótico potente usado para tratar esquizofrenia severa. Minha filha não era esquizofrênica. Minha filha era uma arquiteta brilhante, uma mulher cheia de vida, que adorava pintar aquarelas e tocar piano. Ele mói isso na comida dela. Dona Helena Rosário sussurrou a voz falhando. Café da manhã, almoço e jantar. Ele diz que são vitaminas para a gravidez que eles estão tentando, mas eu vi ele tirando dessa cartela. Ele está transformando a menina Camila em um vegetal, Dona Helena.
Ele está apagando a mente dela para que ela não consiga dizer não. Olhei para aqueles comprimidos e, de repente, todas as peças soltas do último ano se encaixaram com um estalo horrível na minha cabeça. Lembrei-me de todas as vezes que liguei para Camila e Renato atendeu com aquela voz aveludada e falsa. Ela está dormindo agora, Helena. Teve um dia difícil, enxaqueca. Lembrei-me dos natais e aniversários que eles faltaram com a desculpa de viagens repentinas ou indisposições estomacais. Não eram viagens, era cativeiro. Ele a mantinha dopada, trancada naquela casa de vidro isolada do mundo, enquanto eu, a mãe tola, acreditava que eles estavam vivendo uma lua de mel eterna. Por que agora? Rosário, perguntei, sentindo as lágrimas queimarem meu rosto. Por que ele armou esse jantar hoje? Rosário olhou para os lados, verificando se estávamos sozinhas na escuridão do posto antes de responder. Dinheiro. O Renato está quebrado, dona Helena. Ele perdeu tudo em apostas online e investimentos falsos. Ele deve para agiotas. Homens perigosos têm rondado a casa nas últimas semanas. Ele precisa da herança do seu Osvaldo. Aqueles papéis na mesa são a transferência antecipada de todos os imóveis que estão no nome da Camila e da parte dela nas empresas. A herança. O dinheiro que meu marido suou sangue para conquistar, pensando em garantir o futuro da nossa única filha, agora era o motivo da destruição dela. Renato não queria apenas administrar. Ele queria liquidar tudo para salvar a própria pele. E depois minha voz saiu como um fio de aço. Depois que ela assinar tudo, Rosário começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos calejadas. Eu ouvi ele falando ao telefone com o advogado, aquele homem com cara de rato. Ele disse: assim que a gente tiver a assinatura da velha e da menina, a gente resolve o resto na escada. Eles vão dizer que a Camila teve uma vertigem por causa da depressão que eles inventaram e caiu. E se a senhora estivesse lá hoje, seria um acidente duplo, uma tragédia familiar, um acidente duplo. Ele planejou nos matar. Ele planejou nos matar na mesma casa onde jurou amor eterno à minha filha. A frieza do plano me deixou tonta. Não era um crime passional, era um negócio. Ele iria herdar tudo como viúvo, choraria no nosso velório vestindo um terno preto impecável, receberia os pêsames dos nossos amigos e depois gastaria nosso dinheiro com a próxima vítima. A raiva que eu sentia minutos atrás se transformou em algo diferente. A raiva é quente e impulsiva. O que eu sentia agora era gélido. Era a clareza absoluta de quem não tem mais nada a perder. Olhei para Rosário, essa mulher simples que arriscou a própria vida para me avisar que caminhou na chuva e na escuridão por lealdade a uma menina que ela ajudou a criar. Você não pode voltar para lá, Rosário. Ele vai saber que você falou comigo. Eu preciso voltar, ela respondeu, limpando as lágrimas com determinação. Se eu sumir agora, ele vai desconfiar. Ele vai saber que a senhora sabe. E aí ele pode apressar as coisas com a Camila. Eu preciso voltar para vigiar, para garantir que ela continue viva até a senhora fazer alguma coisa. A senhora vai fazer alguma coisa? Não vai. Segurei as mãos dela. Eram ásperas, quentes, vivas. Eu vou destruir a vida dele, Rosário. Eu juro por Deus. Eu vou tirar tudo o que ele ama, tudo o que ele quer, e vou deixá-lo sem nada, nem mesmo o nome. Mas preciso de tempo. Preciso tirar o veneno do corpo da Camila antes de qualquer coisa. Ela não pode assinar mais nada. Rosário assentiu e abriu a porta do carro. Antes de sair para a chuva, ela se virou e disse algo que ecoou na minha alma. Ele acha que a senhora é apenas uma viúva solitária e inofensiva, dona Helena. Ele esqueceu que leoas também ficam viúvas, e elas não perdoam quem toca nos filhotes. Vi Rosário desaparecer na escuridão, voltando para a toca do lobo para proteger minha filha. Liguei o carro. Eu não podia ir para casa. Renato poderia ir atrás de mim se desconfiasse de algo. Eu precisava de um lugar seguro, um lugar onde pudesse pensar, planejar e afiar minhas garras. Lembrei-me da antiga fazenda em Campos do Jordão. O lugar onde eu e Osvaldo fomos felizes, o lugar que Renato detestava, porque era rústico demais. Era perfeito. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa da serra sozinha na noite, sentindo o peso da traição esmagar meu peito, fiz uma promessa silenciosa. Renato achava que estava jogando xadrez com uma peça indefesa. Ele não sabia que o tabuleiro tinha acabado de pegar fogo. A vida de Dona Helena mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil?
Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo. A estrada para Campos do Jordão é uma serpente de asfalto traiçoeira, especialmente sob a chuva torrencial que caía naquela madrugada. Cada curva fechada da serra parecia me levar mais fundo no meu próprio inferno particular. Eu não liguei o rádio. O único som que preenchia o carro era o ritmo frenético do limpador de para-brisas, marcando o tempo como um metrônomo da morte. Tic-tac, tic-tac. O tempo da minha filha estava se esgotando. Enquanto o carro subia a montanha, minha mente descia aos porões mais escuros da memória, revirando cada momento dos últimos 5 anos, procurando desesperadamente o ponto exato onde eu falhei. Onde foi que eu deixei o monstro entrar e fechei a porta atrás dele? Lembrei-me do dia do casamento. Ah, que dia esplêndido! Flores brancas que custaram uma fortuna, um coral cantando músicas sacras, e Renato no altar chorando copiosamente ao ver Camila entrar. Todos os convidados suspiravam e diziam: vejam como ele a ama. Ele chora de pura emoção. Eu, tola e ingênua, achei lindo. Mas agora, dirigindo na escuridão absoluta da estrada, a voz rouca do meu falecido marido Osvaldo ecoou no banco do passageiro vazio mais nítida do que nunca. Ele nunca gostou de Renato. Na época eu disse que era ciúmes de pai e proteção excessiva. Mas na semana antes de morrer, Osvaldo segurou minha mão com a pouca força que lhe restava e sussurrou com os olhos fixos nos meus: Helena, cuidado com quem sorri demais com a boca, mas tem os olhos gelados. Esse rapaz, ele não olha para a Camila como se ela fosse a mulher da vida dele. Ele olha para ela como se ela fosse uma propriedade valiosa, um terreno a ser loteado. Se eu partir, não deixe ele tomar as rédeas de tudo. Eu ignorei o aviso final de um homem sábio para abraçar a ilusão confortável de uma família perfeita. A culpa me atingiu com tanta violência que tive que encostar o carro no acostamento estreito com o coração disparado. Abri a porta e vomitei bile na beira da estrada sob a chuva gelada. Não era apenas enjoo físico, era a rejeição visceral do meu próprio espírito à minha cegueira. Quantas vezes liguei para aquela mansão maldita e Renato atendeu com aquela voz suave: Camila está no banho. Dona Helena, Camila saiu para fazer compras e esqueceu o celular. Camila está com uma enxaqueca terrível e precisa de silêncio. Eram mentiras. Todas elas. Eram tijolos no muro impenetrável que ele construiu ao redor dela dia após dia. Eu me lembrei de um almoço de domingo 2 anos atrás. O último em que vi minha filha sorrir, mas era um sorriso triste, quebrado nos cantos. Ela derrubou acidentalmente uma taça de vinho tinto na toalha de linho branco. A reação de Renato não foi ajudar ou acalmar. Ele apenas parou de comer e olhou para ela. Um olhar fixo, silencioso, predatório, sem piscar. E Camila, minha menina destemida que enfrentava o mundo. Ela se encolheu na cadeira. Ela tremeu visivelmente e pediu desculpas baixinho, como uma criada que quebrou a porcelana favorita da patroa. Por que eu não gritei ali? Por que eu não atirei de lá pelos cabelos naquele exato instante? Por que eu não queria ser a sogra intrometida? Eu escolhi a etiqueta social e a paz familiar em vez da segurança da minha filha. Voltei a dirigir pisando no acelerador mais do que a prudência recomendava. A neblina densa da serra cobria o carro, isolando-me do resto do mundo. Cheguei à fazenda de madrugada. O portão de ferro rangeu alto ao ser aberto, um som de abandono que cortou a noite. A casa principal, que um dia foi palco de verões felizes, churrascos de domingo e risadas de criança, agora parecia um esqueleto de madeira e pedra na escuridão. Abri a porta maciça com as chaves trêmulas. O ar lá dentro estava viciado, pesado, cheirando a mofo e a tempo parado. Acendi uma única luz amarelada na sala. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, parecendo fantasmas de uma vida que não existia mais. Eu não tirei os lençóis. Eu não merecia o conforto. Meus passos ecoaram no assoalho de madeira enquanto eu caminhava até a estante de livros, onde os álbuns de família estavam empilhados, cobertos de poeira. Minhas mãos sujas puxaram o álbum de capa de couro vermelho. 15 anos da Camila. Abri. E a dor foi física, uma facada brutal no centro do peito que me fez dobrar os joelhos e cair no tapete empoeirado, soluçando. A foto na primeira página mostrava Camila radiante com o vestido de debutante, as bochechas rosadas de saúde, os olhos brilhando de inteligência, sonhos e futuro. Ela queria ser arquiteta. Ela queria construir prédios que tocassem o céu. Ela era a vida em sua forma mais pura. Olhei para aquela foto
e involuntariamente a sobrepus à imagem que vi horas antes pela fresta da janela em Alphaville. Aquela mulher sentada à mesa babando sobre contratos não era a menina da foto. Aquela mulher era uma casca oca, os ossos do rosto saltados sob a pele cinzenta, a boca torta de quem está sob efeito de drogas pesadas, o olhar vazio de quem já desistiu de lutar. Renato não tinha apenas prendido minha filha, ele a estava devorando de dentro para fora. Ele estava apagando a essência dela, transformando uma mulher brilhante em um vegetal obediente apenas para assinar cheques e transferir escrituras. Ele estava matando a minha filha enquanto ela ainda respirava. Fechei o álbum com violência, levantando uma nuvem de pó sufocante. O som ecoou na casa vazia como um tiro de misericórdia na minha ingenuidade. Eu me levantei limpando as lágrimas com as costas das mãos sujas. Fui até o espelho antigo do corredor manchado pelo tempo. O reflexo me mostrou uma velha cansada, com o rímel borrado escorrendo pelo rosto e o cabelo despenteado pela tempestade. Mas nos meus olhos, não vi mais a viúva gentil que fazia tortas de limão e aceitava desculpas esfarrapadas. Vi ódio. Um ódio puro, cristalino, frio e motivador. Renato achava que tinha vencido porque isolou a Camila e a dopou. Mas ele cometeu um erro fatal, ele esqueceu que a mãe dela estava solta. E uma mãe ferida é mais perigosa do que qualquer exército. Caminhei até a cozinha da fazenda com passos firmes. Abri a gaveta de talheres não para pegar uma faca, mas para pegar a chave do escritório do Osvaldo que ficava nos fundos da propriedade. Ele mantinha lá um cofre antigo, um cofre que Renato sabia que existia, ele cobiçava, mas nunca soube a senha. O dia que você precisar de guerra, Helena, a munição está lá. Osvaldo me disse uma vez rindo, enquanto limpava sua espingarda de caça. Eu achei que ele falava de dinheiro ou armas. Mas ao abrir a porta do escritório e sentir o cheiro de tabaco e couro, soube que era algo muito mais valioso. Sentei na cadeira giratória do meu marido. O couro rangeu como se me desse as boas-vindas. Peguei o telefone fixo da fazenda, uma linha antiga de cobre que Renato provavelmente nem lembrava que existia e não poderia rastrear. Disquei o número do doutor. Augusto, o advogado e melhor amigo de Osvaldo. Eram 3 da manhã. Eu não me importava. Eu precisava de aliados. Eu precisava de estratégia. Enquanto o telefone chamava, olhei pela janela para a escuridão impenetrável da floresta de araucárias lá fora. Eu não era mais a presa fugindo na chuva. Naquela casa fria e silenciosa, eu estava me transformando na caçadora. E eu jurei ali mesmo que não descansaria até ver Renato destruído, não apenas financeiramente, mas moralmente, arrastando-se aos meus pés pedindo uma clemência que eu jamais daria. O sol nasceu pálido e sem calor sobre a Serra da Mantiqueira, filtrando-se através das araucárias centenárias, como se tivesse medo de iluminar a minha nova realidade. Eu não tinha dormido, nem um minuto. Passei as últimas horas andando de um lado para o outro no escritório de Osvaldo, cercada pela fumaça imaginária dos charutos dele e pela poeira real do abandono. O telefone fixo, aquele aparelho antigo de baquelite preto que parecia pesar 1 tonelada, tocou exatamente às 7 da manhã. O som estridente rasgou o silêncio da casa como um grito de socorro. Minha mão pairou sobre o gancho por um segundo. Eu sabia que ao atender não haveria mais volta. Era o Dr. Augusto. A voz dele, geralmente calma e ponderada como convém a um velho jurista, estava embargada trêmula, carregada de uma urgência que fez meu estômago despencar. Helena, ele disse. E eu pude ouvir o som de papéis sendo revirados freneticamente do outro lado da linha. O buraco é muito mais fundo do que imaginávamos. Eu acionei meus contatos no Banco Central e nos cartórios de protesto nesta madrugada. O Renato. Ele não é apenas um genro ambicioso. Ele é um homem desesperado. Um homem com a corda no pescoço. Segurei o telefone com as 2 mãos, sentindo o frio do plástico contra a pele. O que você descobriu, Augusto? Me diga tudo. Ele suspirou um som pesado de quem viu o pior da natureza humana. Ele deve milhões, Helena. Não para bancos que negociam e parcelam. Ele deve para agiotas. Para gente que não manda notificação judicial, manda capangas quebram pernas. Ele perdeu uma fortuna em jogos de azar online e investimentos de alto risco em criptomoedas que viraram pó. A vida de luxo, o carro blindado, as viagens, tudo é uma fachada de papelão prestes a desabar. Ele precisa da herança da Camila não para investir, mas para comprar a própria vida.
Se ele não pagar até o final do mês, eles vão matá-lo. E ele decidiu que a vida da sua filha vale menos que a dele. Senti uma náusea violenta. Não era apenas ganância, era covardia pura. Renato estava disposto a sacrificar a esposa, a mulher que dormia ao lado dele, para limpar a sujeira que ele mesmo criou. Ele a via como um cheque em branco, um ativo a ser liquidado. Desliguei o telefone com Augusto, prometendo que ele prepararia a papelada legal para bloquear qualquer venda, mas eu sabia no fundo da minha alma que papéis não parariam um homem desesperado. Papéis não parariam um assassino. Minutos depois, meu celular pessoal tocou. Era Sofia, minha amiga de infância e uma das neuropsiquiatras mais respeitadas do país. Eu havia enviado uma foto da cartela de remédios que Rosário me dera. A voz de Sofia não tinha a hesitação de Augusto. Tinha a fúria fria de uma médica que vê a medicina sendo usada como arma. Helena, você precisa tirar a Camila de lá agora. Imediatamente. Aquilo não é um remédio para dormir. A combinação que ele está usando: clorpromazina com doses cavalares de benzodiazepínicos. Isso é uma lobotomia química. Se ela continuar tomando isso por mais algumas semanas, os danos cognitivos podem ser irreversíveis. Ela não vai apenas dormir, ela vai esquecer quem é. Os neurônios dela estão sendo desligados um a um. Ele está apagando a sua filha Helena. Ele a está transformando em uma boneca de carne, sem vontade, sem memória, sem alma. O telefone escorregou da minha mão e caiu no tapete persa. Uma lobotomia química. A imagem da minha filha babando com o olhar vazio voltou à minha mente com a força de um soco. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele precisava que ela deixasse de existir como pessoa para que ele pudesse manuseá-la. Ele a estava matando sem parar o coração dela. Sentei-me na cadeira giratória sentindo o couro Ranger e olhei para o retrato de Osvaldo na parede. O olhar dele parecia me julgar. O que você vai fazer, Helena? Vai esperar a justiça dos homens que tarda e falha, ou vai fazer a sua própria? Liguei de volta para o Dr. Augusto. Minha voz não era mais a de uma viúva assustada. Era a voz de uma general em campo de batalha. Augusto, esqueça as liminares. Esqueça os oficiais de justiça. Se eu entrar lá com a polícia, Renato vai alegar que ela está em tratamento psiquiátrico. Ele tem receitas, ele tem o cenário montado. A polícia vai olhar para a minha filha dopada, balbuciando coisas sem sentido, e vai acreditar no marido dedicado que cuida da esposa doente. Eles vão me chamar de louca e vão me tirar de lá algemada. Eu não posso correr esse risco. Houve um silêncio longo do outro lado. O que você está sugerindo, Helena? Eu não estou sugerindo, Augusto. Eu estou informando. Eu vou buscar a minha filha. Eu vou entrar naquela casa, vou passar por cima de quem estiver na frente e vou tirá-la de lá. Eu vou sequestrar a minha própria filha para salvar ela. E eu preciso que você me dê cobertura jurídica se tudo der errado. Mas por enquanto a lei não serve. A lei protege os documentos, não as vidas. Augusto tentou argumentar, falou sobre cárcere privado, sobre os riscos. Mas eu o cortei. Não havia escolha. Era a vida dela ou a lei. Eu escolhi a vida. Enquanto desligava, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Número desconhecido. Era Rosário. A mensagem era curta, cheia de erros de digitação, escrita por dedos trêmulos e apressados, mas era a tábua de salvação que eu esperava. O abutre voa para o rio na sexta de manhã. Vai encontrar a outra, volta só no domingo. A casa vai ficar só com os seguranças do portão. Dona Helena, a menina está piorando. Ela me perguntou hoje de manhã se o pai dela ainda estava vivo. Ela não lembra que o Sr. Osvaldo morreu. Venha logo, sexta-feira. Eu tinha 2 dias. 2 dias para montar uma operação de guerra. 2 dias para planejar como invadir uma fortaleza em Alphaville sem ser presa ou morta. Renato tinha uma amante no Rio. Claro que tinha. Ele gastava o nosso dinheiro com outra, enquanto minha filha apodrecia num quarto escuro. A raiva que senti foi tão intensa que minha visão ficou turva por um momento. Mas respirei fundo e a transformei em combustível. Eu não precisava de força física. Eu precisava de inteligência. E eu tinha algo que Renato não tinha. Eu tinha aliados que me deviam a vida. Liguei para um antigo segurança de Osvaldo, um homem chamado Santos, que agora tinha uma empresa de investigação particular. Ele era leal até a morte ao meu marido. Quando expliquei a situação, não precisei pedir 2 vezes. Dona Helena, eu derrubo aquele portão com o meu carro se a senhora mandar. Sexta-feira estaremos lá.
Olhei pela janela do escritório para a vastidão da fazenda. O dia estava clareando, mas dentro de mim ainda era noite fechada. Eu não era mais a Helena que fazia bolos e cuidava do jardim. Aquela mulher morreu na noite passada na chuva em frente ao portão da filha. A mulher que estava ali traçando rotas de fuga num mapa antigo era outra coisa. Uma criatura forjada na dor e no ódio. Renato achava que estava lidando com uma velha senhora. Ele estava prestes a descobrir que despertou uma força da natureza. A sexta-feira seria o dia do julgamento. E eu seria o juiz, o júri e o executor. A tensão é real. Você teria a frieza de agir assim. Deixe seu like e fique até o último segundo. O que você faria se recebesse esse ultimato? Sexta-feira. O dia amanheceu cinzento e abafado, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração, esperando o golpe que estava por vir. Eu estava estacionada a 2 quarteirões da casa da minha filha, desde as 4 da manhã escondida atrás dos vidros escuros de um carro alugado que não chamaria a atenção. Ao meu lado, no banco do passageiro, estava o doutor, Augusto segurando uma pasta de documentos com a força de quem segura um escudo, e no banco de trás Santos, o investigador verificava sua arma pela 10ª vez. Eu disse que não precisávamos de armas, mas ele respondeu que não se entra na cova de um lobo apenas com boas intenções. O silêncio dentro do carro era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do meu relógio de pulso cada segundo martelando contra a minha sanidade. Às 7h30 em ponto, o portão da garagem se abriu silenciosamente. O SUV blindado de Renato deslizou para a rua. Através do vidro vi o perfil dele. Ele sorria. Estava falando ao telefone, provavelmente com a amante no Rio de Janeiro, combinando o fim de semana de luxo pago com o dinheiro que ele estava drenando da minha família. Ele usava óculos escuros e parecia relaxado, o retrato perfeito do sucesso. Aquele sorriso me deu náuseas. Era o sorriso de um homem que acredita ter cometido o crime perfeito, que acha que trancou todas as portas e jogou a chave fora. Ele não olhou para os lados. Acelerou e sumiu na curva da rua, levando consigo a sua arrogância, deixando para trás os destroços do que um dia foi um lar. Esperei 5 minutos. 5 minutos que pareceram 5 séculos. Então meu celular vibrou. Era apenas um emoji de uma porta aberta enviado por Rosário. Era o sinal. Avançamos com o carro. Santos dirigiu até a entrada de serviço. O portão estava destrancado. Entramos no Jardim dos Fundos e a primeira coisa que me atingiu foi o estado das plantas. O jardim que Camila amava e cuidava com tanto zelo estava morto. As roseiras estavam secas, o gramado alto e queimado, as flores murchas. Era como se a casa inteira estivesse apodrecendo de fora para dentro, refletindo a doença que consumia seus habitantes. A porta da cozinha se abriu e Rosário apareceu. Ela estava pálida, com olheiras profundas, segurando um molho de chaves que tilintava em suas mãos trêmulas. Ela não disse bom dia. Ela apenas sussurrou. Rápido! A enfermeira contratada por ele chega em 1 hora para dar a injeção da manhã. Se ela nos pegar aqui, ele volta. Enfermeira contratada. Mais uma camada de mentiras. Renato não cuidava da esposa. Ele pagava carcereiros de branco para manterem ela dopada. Entramos na casa. O ar lá dentro era gelado artificial condicionado a uma temperatura de necrotério. Não havia cheiro de café de vida de nada. Apenas um odor químico persistente de produtos de limpeza e remédios, aquele cheiro adocicado e enjoativo de hospital que gruda na roupa e na alma. A sala de estar estava impecável, digna de uma revista de decoração, mas sem uma única foto de família, sem um livro fora do lugar. Era um cenário, não uma casa. Subimos as escadas em silêncio. Meus joelhos estalaram, mas eu não senti dor. Eu só sentia a urgência. Rosário parou diante da porta do quarto principal. Ela hesitou a mão na maçaneta e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Prepare-se. Dona Helena, ela sussurrou. A menina que a senhora vai ver não é a filha que a senhora lembra. Ela abriu a porta. O quarto estava na penumbra. As cortinas blackout estavam fechadas, vedando qualquer raio de sol. O cheiro ali era diferente. Cheiro de suor velho, de ar viciado de confinamento. No canto do quarto, sentada em uma poltrona virada para uma televisão desligada, estava uma figura encolhida. Camila. Ela usava um pijama de seda caro, mas estava manchado. O cabelo sempre brilhante estava opaco e embaraçado.
Ela balançava o corpo para frente e para trás, num ritmo hipnótico e perturbador, murmurando algo inaudível. Dei um passo à frente, sentindo meu coração se partir em dois. Camila, chamei, minha voz falhando. Ela parou de balançar. Virou a cabeça lentamente em minha direção. O movimento foi mecânico, rígido. Quando os olhos dela encontraram os meus, eu tive que segurar o grito que subiu pela minha garganta. Eram olhos vazios. Pupilas dilatadas, negras, sem brilho, sem reconhecimento. Ela olhou para mim como se eu fosse um móvel, uma alucinação, um fantasma. Não havia a minha filha ali. Havia apenas um corpo ocupando espaço, uma mente desligada por química e crueldade. Aproximei-me, ignorando o aviso de Santos para ter cuidado. Ajoelhei-me aos pés dela e segurei suas mãos. Estavam geladas e ossudas. Filha, sou eu. Mamãe, eu vim te buscar. Ela piscou, lenta, confusa. Franziu a testa como se tentasse resolver uma equação impossível. Então ela abriu a boca e disse a frase que me assombrará até o dia da minha morte. A voz dela era arrastada, pastosa, infantilizada. A senhora não pode estar aqui. A senhora morreu. Eu congelei. O quê? O que você disse, meu amor? Ela puxou as mãos das minhas como se meu toque a queimasse e se encolheu na poltrona, os olhos cheios de um terror primitivo. O Renato me disse. Ele me mostrou o jornal. A senhora morreu no acidente de carro. Eu não pude ir ao enterro porque eu estava doente da cabeça. Ele me disse que eu estava muito doente e que eu imaginei que a senhora estava viva. Você é um fantasma. O Renato disse que se eu visse fantasmas, eu tinha que tomar mais remédio. Senti o chão desaparecer. Não foi apenas o dinheiro. Não foi apenas a liberdade. Renato tinha roubado a realidade dela. Ele havia construído um mundo de mentiras tão completo, tão hermético, que para mantê-la dócil, ele me matou na mente da minha própria filha. Ele usou a morte do pai dela, o trauma que já carregávamos, e criou uma nova tragédia para quebrá-la de vez. Ele a convenceu de que estava órfã sozinha no mundo, dependente apenas dele, o único salvador que a protegia da sua própria loucura. Aquilo não era apenas um crime. Era uma tortura psicológica refinada, sádica. Olhei para o Dr. Augusto, que estava pálido, encostado na parede, incapaz de processar tamanha perversidade. Olhei para Rosário, que chorava silenciosamente no canto. Voltei meu olhar para a minha filha, que agora cobria os olhos com as mãos, murmurando: "Sai daqui, fantasma, sai daqui", tremendo de pavor. A raiva que eu sentia antes se transformou em algo muito maior. Era uma força vulcânica. Eu não ia apenas tirá-la dali. Eu ia queimar o mundo de Renato até não sobrar nem as cinzas. Levantei-me. Nós vamos sair agora, disse. Minha voz não era minha, era de uma entidade vingadora. Santos, pegue-a. Se ela gritar, deixe gritar. Mas tire-a dessa casa maldita. Augusto, pegue tudo o que puder, remédios, papéis, qualquer coisa que prove o que ele fez. Nós não vamos fugir. Nós vamos para a guerra. Santos avançou para pegar Camila no colo. Ela começou a gritar um som agudo e desesperado, chamando por Renato, chamando pelo seu carcereiro. Cada grito dela era uma facada em mim, mas eu não recuei. Eu sabia que a dor de agora era o preço da liberdade de amanhã. O coração dói, mas a justiça chama. Fique comigo. Comente, eu vou até o fim, se você está esperando a verdade comigo. Santos a ergueu nos braços como se ela fosse feita de papel, um peso morto e esquálido, que mal lembrava a mulher vibrante que um dia foi. Mas assim que os pés dela saíram do chão, o inferno se abriu. Camila não estava apenas dopada, estava aterrorizada num nível primitivo. Ela começou a se debater com uma força surpreendente para alguém, naquele estado, unhas cravando no pescoço do investigador, a voz rouca gritando frases desconexas que me faziam sangrar por dentro. Não, ele disse que eu morro lá fora. O ar é venenoso. Me solta, demônio. Eu quero o Renato. O Renato me protege. Ela lutava contra nós para voltar para o seu cativeiro, convencida de que o mundo exterior e a própria mãe eram a ameaça. Eu tentava segurar as pernas dela, chorando, implorando. Sou eu, filha. Sou eu. Mas ela me chutou no peito um golpe seco que me tirou o ar. Você está morta. Você é um fantasma ruim. Sai da minha cabeça. Aquilo doeu mais do que qualquer ferida física. Renato havia feito um trabalho tão meticuloso de lavagem cerebral que a minha presença causava dor física nela. Estávamos arrastando-a pelo corredor
quando um som agudo e estridente perfurou a casa. Não era um alarme comum, era um sistema de comunicação. E então a voz dele preencheu cada cômodo, amplificada pelas caixas de som embutidas no teto, como a voz de um deus irado. Helena, eu estou vendo você pelas câmeras. Solte a minha esposa agora. A voz de Renato era calma metálica, desprovida de qualquer humanidade. Ele não estava gritando, ele estava negociando uma mercadoria. Se você der mais um passo, eu ligo para a portaria e digo que assaltantes armados invadiram a casa. A segurança armada vai atirar antes de perguntar. Você quer ver sua filha levar um tiro, sogrinha? Largue ela e saia. É sua última chance. Congelei. Santos parou a mão, indo instintivamente para a arma na cintura. O Dr. Augusto estava pálido, segurando a pasta de documentos contra o peito, como se fosse um escudo inútil. Renato estava nos assistindo. Ele estava jogando com a vida dela em tempo real. Camila, ao ouvir a voz dele, parou de lutar e começou a chorar baixinho, implorando para o teto. Amor, eu não queria ir. Eles estão me levando. Me salva. Foi Rosário quem quebrou a paralisia. A mulher pequena e frágil se transformou diante dos meus olhos. Ela correu até o painel de controle do sistema de segurança na cozinha, pegou um martelo de carne pesado que estava sobre a bancada e começou a golpear a central eletrônica com uma fúria selvagem. Vidro plástico e fios voaram para todos os lados. A voz de Renato falhou, distorceu e silenciou. O alarme parou. Vão agora, ela gritou, virando-se para nós, o peito arfando. A segurança do condomínio demora 5 minutos para chegar aqui depois que o alarme dispara. Vocês têm 3. Vem com a gente, Rosário. Eu gritei, estendendo a mão. Ele vai te matar. Ela negou com a cabeça, um sorriso triste e resignado nos lábios, enquanto empurrava uma cadeira pesada para bloquear a porta da cozinha por onde havíamos entrado. Não cabe todo mundo no carro sem chamar atenção, e alguém precisa atrasar eles. Alguém precisa dizer para a polícia que foi um engano, uma briga de família, para dar tempo de vocês passarem pela portaria. Eu fico. Eu não vou te deixar, insistir, o desespero tomando conta de mim. Dona Helena. Ela me olhou com uma ternura que me desarmou. A senhora já salvou a minha vida quando pagou a cirurgia do meu filho. Deixe-me pagar minha dívida. Salve a menina Camila. Ela é a única coisa que importa. Vão, pelo amor de Deus, vão. Santos não esperou minha resposta. Ele correu para a saída de serviço carregando Camila, que agora soluçava exausta. O Dr. Augusto me puxou pelo braço. Olhei para trás uma última vez. Rosário estava de pé, no meio da cozinha destruída, segurando o martelo, pronta para enfrentar os seguranças, pronta para enfrentar Renato. Ela era a bravura em forma de gente, e eu tive que deixá-la para trás. Corremos sob a chuva que agora caía como pedras de gelo. Jogamos Camila no banco de trás do carro alugado. Eu entrei ao lado dela, segurando-a com força, enquanto ela tentava abrir a porta em movimento. Santos arrancou com o carro, os pneus cantando no piso molhado. Passamos pelas ruas arborizadas e perfeitas de Alphaville, aquele cenário de sonho que escondia tantos pesadelos. Ao longe, vi as luzes giratórias da patrulha de segurança privada se aproximando da casa. Tínhamos segundos. Abaixe a cabeça dela, Santos ordenou. Empurrei a cabeça de Camila para o meu colo e a cobri com meu casaco. Chegamos à portaria principal. O guarda, um homem jovem com um uniforme impecável, saiu da guarita olhando desconfiado para o carro simples e desconhecido saindo àquela hora. Ele levantou a mão. Pare. Meu coração parou junto. Se ele pedisse identificação, se ele olhasse para o banco de trás e visse a mulher amarrada e chorando. Santos baixou o vidro apenas uma fresta. Emergência médica, amigo. A senhora está passando mal. Infarto. Abra logo essa porcaria, ou a morte dela vai para a sua conta. Ele gritou com uma autoridade tão convincente, tão desesperada, que o guarda hesitou. O rádio do guarda chiou algo inaudível. Ele olhou para o rádio, olhou para Santos, viu o pavor genuíno nos meus olhos e abriu a cancela. Aceleramos para a rodovia. Enquanto o carro ganhava velocidade, olhei pelo vidro traseiro. Um carro esportivo preto, o Porsche de Renato, entrou no condomínio na pista contrária, cortando o trânsito, voando baixo. Ele tinha voltado. Ele estava lá. Cruzamos com ele por uma fração de segundo, separados apenas por um canteiro central e alguns metros de asfalto. Ele não nos viu. Ele estava focado em chegar à casa, em conter os danos, em silenciar as testemunhas.
Soltei o ar que prendia nos pulmões, tremendo incontrolavelmente. Estávamos fora. Mas a guerra dentro do carro estava apenas começando. Camila levantou a cabeça do meu colo. O rosto dela estava contorcido de ódio. Ela olhou para mim nos olhos e não havia reconhecimento, apenas repulsa. Você estragou tudo, ela sibilou, a voz arrastada pelos remédios, mas afiada como navalha. Nós íamos ser felizes, ele ia me curar. Agora ele vai ficar bravo. Ele vai ficar muito bravo. E a culpa é sua, sua bruxa velha. Por que você não morreu no acidente? Teria sido melhor para todo mundo. Cada palavra era um tiro à queima-roupa. Abracei minha filha, que se debatia como um animal selvagem, tentando me morder, tentando me ferir, para que eu a soltasse. Vai passar, meu amor vai passar. Eu repetia chorando sobre o cabelo sujo dela, enquanto o carro rasgava a noite em direção às montanhas. Eu a tinha resgatado fisicamente, sim, mas olhando para a loucura nos olhos dela, percebi com terror que a mente da minha filha ainda estava presa naquela casa, acorrentada ao homem que a destruiu. E eu não sabia se tinha força suficiente para trazer Tola de volta. Nós fugimos da casa, mas os demônios vieram conosco no banco de trás. Fique comigo, porque a pior parte da desintoxicação ainda está por vir. Os 3 dias seguintes na fazenda em Campos do Jordão não foram dias. Foram uma descida lenta e dolorosa ao 9º círculo do inferno. Se eu achava que tirar Camila daquela casa tinha sido a parte difícil, eu estava enganada. O verdadeiro inimigo não era Renato, nem os seguranças armados, nem os muros altos de Alphaville. O inimigo estava correndo nas veias da minha filha, transformando-a em um animal encurralado e delirante. Trancamos todas as portas. Doutor Augusto e Santos, o investigador, revezavam-se na varanda, vigiando a estrada de terra batida, com armas no colo, esperando o ataque que sabíamos que viria. Mas dentro do quarto principal, a guerra era silenciosa, suja e devastadora. Camila não dormia. O efeito do coquetel de drogas que Renato lhe dava começou a passar, mas o corpo dela, viciado naquela química maldita, entrou em colapso. Ela suava frio, tremia tanto que os dentes batiam e gritava coisas que faziam meu sangue gelar. Ele vai ficar bravo. Ele vai me trancar no escuro de novo. Mãe, por favor, me devolve para ele. Ela implorava, chorando, agarrando meus pulsos com força, as unhas ferindo minha pele. Você não entende. Se eu não tomar o remédio, as vozes voltam. O Renato é o único que faz as vozes pararem. Eu segurava minha filha, uma mulher de 32 anos, que pesava 40 quilos e me sentia a pior mãe do mundo. Eu tinha que amarrá-la. Sim, eu. Helena, a mãe que nunca levantou a mão para ela, tive que usar lençóis para prender os pulsos da minha filha na cabeceira da cama antiga de ferro, para que ela não se machucasse, para que ela não tentasse fugir pela janela e correr de volta para o seu carrasco. Enquanto eu dava banho nela com uma esponja limpando o suor e o vômito da abstinência, ela cuspia no meu rosto. Bruxa invejosa, você sempre teve inveja do meu amor. Você quer ele para você. O Renato me disse que você tentou seduzi-lo. Aquela frase me fez parar. Fiquei estática com a toalha úmida na mão, olhando para o rosto contorcido da minha menina. Renato não tinha apenas a dopado. Ele tinha envenenado a alma dela com mentiras perversas, distorcendo a realidade até que eu me tornasse o monstro e ele o santo. Ele projetou nela uma realidade onde eu era a rival, a inimiga. Sentei no chão ao lado da cama e chorei em silêncio, tapando a boca, para não soluçar alto enquanto ela finalmente desmaiava de exaustão. Eu me perguntava se algum dia ela voltaria. Se aquela mulher quebrada na cama era tudo o que restava, ou se a minha Camila ainda estava lá dentro, enterrada sob camadas de traumas químicos. No segundo dia, a médica Sofia, minha amiga, chegou. Ela trouxe soro, vitaminas e medicamentos para controlar as convulsões. Ela olhou para Camila, examinou as pupilas, mediu a pulsação fraca e balançou a cabeça com gravidade. O fígado dela está sobrecarregado, Helena. Mais uma semana naquela casa e ela teria entrado em coma hepático. Ele não estava mantendo ela calma. Ele estava matando ela lentamente por envenenamento. A confirmação médica da crueldade de Renato me deu uma nova onda de força. Eu não estava louca. Eu tinha salvado a vida dela. Mas o preço era assistir à agonia do renascimento. A virada aconteceu na madrugada do 3º dia. A tempestade lá fora tinha cessado, deixando um silêncio frio e cristalino na serra.
Eu estava cochilando na poltrona ao lado da cama exausta quando ouvi um som diferente. Não era um grito, não era um balbúcio infantil, era um choro. Um choro de adulto profundo consciente. Abri os olhos e vi Camila sentada na cama. Ela tinha conseguido soltar uma das mãos das amarras improvisadas. Ela não estava tentando fugir. Ela estava segurando um espelho de mão que eu havia deixado na mesa de cabeceira. Ela olhava para o próprio reflexo com horror. Ela tocava as maçãs do rosto salientes, o cabelo sem vida, a pele cinzenta. Mãe, a voz dela saiu rouca, fraca, mas era a voz dela. A voz da minha Camila sem o arrastado das drogas. Mãe, quem é essa mulher no espelho? Corri para ela soltando a outra mão e a abracei. Ela não me empurrou. Ela se agarrou a mim chorando convulsivamente, o corpo inteiro sacudindo com a compreensão da realidade. Eu estou feia, mãe. Eu estou velha. O que aconteceu comigo? Quanto tempo eu dormi? Passou, meu amor. Passou, eu sussurrava, beijando o topo da cabeça dela, sentindo o cheiro de suor e medo se dissipar, dando lugar ao cheiro de esperança. Ela se afastou um pouco e olhou nos meus olhos. A clareza estava voltando, mas com ela vinha a memória da dor. Ela levantou a manga da blusa de pijama, revelando o braço fino e cheio de marcas roxas. Mas não eram apenas marcas de apertões. Havia pequenos pontos vermelhos, dezenas deles, na parte interna do braço, perto da axila, onde ninguém veria. Ele dizia que eram vitaminas. Ela sussurrou, a voz tremendo de pavor. Ele dizia que eu estava doente da cabeça, que eu via coisas, que eu ouvia coisas. Ele me amarrava na cama dele, mãe, não com lençóis como você fez, com algemas de couro, e ele injetava coisas em mim. Ele dizia: fica quieta, amor, é para você esquecer os pesadelos. Mas os pesadelos eram ele. Ele ria enquanto fazia isso. Ele ria e dizia que estava cuidando da esposa maluca. Ouvir aquilo foi como ter o coração arrancado do peito sem anestesia. Injeções, tortura física e psicológica disfarçada de cuidado médico. Renato não era apenas um golpista. Ele era um sádico. Ele sentia prazer em ver a luz se apagar nos olhos dela. Camila começou a tremer de novo, lembrando-se dos detalhes. Eu ouvi vocês chegarem. Ela continuou, os olhos arregalados, revivendo o trauma. Mas eu achei que era alucinação. Ele me disse tantas vezes que você estava morta. Ele me levou num cemitério, mãe. Ele me mostrou uma lápide com o seu nome. Ele pagou alguém para colocar seu nome numa pedra, só para me convencer de que eu estava sozinha no mundo. Como alguém pode fazer isso? Como eu pude amar esse homem? Você não amou esse homem, filha. Você amou a máscara que ele usava, respondi, limpando as lágrimas do rosto dela. Mas a máscara caiu. E agora, nós vamos fazer ele pagar por cada agulhada, por cada mentira, por cada segundo de vida que ele roubou de você. Naquele momento, no quarto frio da fazenda, enquanto o sol nascia tímido no horizonte, minha filha voltou para mim. Ela estava quebrada, sim, cheia de cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas estava viva, e pela primeira vez em anos, havia uma chama de ódio nos olhos dela que espelhava a minha. Nós não éramos mais vítimas, éramos sobreviventes. E sobreviventes são perigosas. De repente, o radiocomunicador de Santos, que estava na mesa de cabeceira, chiou, quebrando o momento de conexão. A voz do investigador soou tensa, urgente, cortando o ar como uma lâmina. Dona Helena, apaguem as luzes. Temos movimento na estrada. 2 carros. E não parece visita. Olhei para Camila. O terror voltou aos olhos dela por um segundo, mas eu segurei seu rosto com firmeza. Ninguém vai tocar em você. Eu mato antes que toquem em você. O silêncio da serra foi quebrado pelo som de pneus derrapando no cascalho lá fora. Eles tinham nos achado. A paz tinha acabado antes mesmo de começar. O inimigo está no portão e a lei não está do nosso lado. Fique comigo, porque o confronto final não será num tribunal, será aqui e agora. Você teria coragem de enfrentar o diabo para salvar sua filha? O som das sirenes rasgou a madrugada silenciosa da serra, como um grito de guerra, abafando o cantar dos grilos e o bater do meu próprio coração. Luzes vermelhas e azuis giratórias invadiram a sala pela janela, pintando as paredes de madeira com as cores da emergência, transformando o nosso refúgio em uma boate macabra. Santos correu para a porta da frente, travando-a com o corpo, mas sabíamos que era inútil. Eram batidas pesadas, autoritárias. Polícia, abram agora ou vamos arrombar. Olhei para Camila. Ela estava encolhida na cama, tremendo, os olhos arregalados de terror. Ele veio me buscar, mãe.
Ele veio me buscar para me matar. Eu segurei o rosto dela com firmeza, embora minhas próprias mãos estivessem geladas. Fique aqui. Não saia deste quarto, não importa o que você ouça. Eu vou resolver isso. Beijei a testa dela, tranquei a porta do quarto por fora e coloquei a chave no meu sutiã. Respirei fundo, endireitei a coluna e desci as escadas para enfrentar o diabo. Quando Santos abriu a porta, 3 policiais entraram com armas em punho, seguidos imediatamente por Renato. Ele não parecia um homem desesperado ou violento. Ele estava impecável. Vestia uma calça de linho e um suéter de cashmere, o rosto barbeado, a expressão de uma preocupação dolorosa e convincente. Ele era o ator perfeito no palco da minha desgraça. Onde ela está? Renato gritou, não com raiva, mas com uma angústia teatral que fez os policiais olharem para ele com simpatia. Onde está a minha esposa? O que você fez com ela? Helena. Um delegado, um homem baixo e robusto com bigode grisalho, parou na minha frente. Dona Helena, recebemos uma denúncia de sequestro e cárcere privado. O senhor. Renato alega que a senhora invadiu a residência dele, agrediu os funcionários e levou a esposa dele à força sob a mira de uma arma. Isso é mentira. Eu gritei, minha voz ecoando na sala. Eu salvei a minha filha. Ele a estava mantendo drogada. Ele estava matando ela. Renato balançou a cabeça com tristeza, tirando um envelope do bolso interno do casaco. E foi aí que ele deu o golpe que eu não esperava. O golpe que quase me derrubou. Delegado, por favor. Eu tentei evitar isso. Eu não queria expor a minha sogra, mas a situação saiu do controle. A dona Helena, ela não está bem da cabeça há meses. Desde que o marido morreu, ela tem tido surtos psicóticos. Ela acredita em teorias da conspiração, acha que todos querem roubá-la. Ele entregou o papel ao delegado. Aqui está. É um laudo psiquiátrico assinado pelo Dr. Sampaio, renomado em São Paulo. Ele atesta que a dona Helena sofre de demência paranoide e representa risco para si mesma e para terceiros. Eu estava tentando conseguir a internação dela de forma amigável, mas ela surtou e levou a Camila como refém. Senti o sangue drenar do meu rosto. Um laudo falso. Ele tinha preparado aquilo. Ele tinha se precavido contra mim. O delegado leu o documento, franziu a testa e olhou para mim com uma expressão que mudou de suspeita para piedade condescendente. A pior de todas. Eu não era mais a mãe protetora aos olhos da lei. Eu era a velha louca e perigosa. Dona Helena, o delegado disse a voz mais suave, como se falasse com uma criança. A senhora precisa nos dizer onde está a Camila. Vamos levá-la para o hospital e a senhora precisa nos acompanhar para a delegacia. Vocês não entendem. Eu avancei desesperada. Olhem para ele. Ele é o criminoso. Ele dopava a minha filha. Algeme-a, por favor, antes que ela se machuque. Renato disse, cobrindo o rosto com as mãos, fingindo chorar. Minha pobre sogra. Chegar a esse ponto. O policial pegou meu pulso. O metal frio da algema tocou minha pele. Eu estava perdendo. Eu tinha salvado Camila do quarto escuro apenas para entregá-la de volta ao monstro. E agora eu seria trancada num manicômio enquanto ele terminava o serviço. O desespero era tão grande que eu não conseguia respirar. Olhei para Renato e, por trás das mãos que cobriam o rosto, vi o canto da boca dele se curvar num sorriso minúsculo e imperceptível. Um sorriso de vitória absoluta. Foi quando ouvimos um barulho no topo da escada. Um som de madeira rangendo seguido de uma voz fraca, rouca, mas inconfundível. Não toquem na minha mãe. Todos se viraram. Camila estava no topo da escada. Ela tinha conseguido arrombar a fechadura velha do quarto ou pular a janela da sacada e entrar por outra porta, eu não sabia. Ela estava de pé segurando-se no corrimão para não cair. Ela usava uma camisola velha minha, que ficava enorme nela. O cabelo estava desgrenhado e o rosto cadavérico. Ela parecia um fantasma. Mas os olhos estavam acesos. Renato mudou de expressão instantaneamente. Ele correu para o pé da escada, abrindo os braços. Meu amor, graças a Deus, você está a salva. Venha, desça, o pesadelo acabou. A mamãe está doente, mas nós vamos cuidar dela. Camila desceu um degrau. Depois outro. Ela não olhava para ele com amor. Ela olhava com nojo. Não chegue perto de mim, ela sibilou. O som foi baixo, mas congelou a sala. Camila, querida, você está confusa por causa do trauma. Renato tentou subir, mas o delegado colocou a mão no peito dele, impedindo-o.
O policial experiente viu algo na cena que não se encaixava na narrativa do marido herói. Camila chegou ao final da escada. Ela caminhou cambaleante até mim, ignorando Renato, e parou na frente do delegado. Com mãos trêmulas, mas decididas, ela puxou a manga larga da camisola para cima. "O senhor acha que a minha mãe é louca, delegado?" Ela perguntou, a voz ganhando força. "Então me explique isso." Ela expôs o braço. Sob a luz crua da sala, as marcas eram um mapa de horror. Dezenas de pontos vermelhos, hematomas roxos e amarelos, veias colapsadas de tantas injeções. O braço de uma viciada terminal ou de uma vítima de tortura. Um murmúrio de choque percorreu os policiais. Renato ficou pálido. Pela primeira vez, a máscara de bom moço trincou. Isso é automutilação." Renato gritou, a voz subindo uma oitava, perdendo o controle. "Ela faz isso quando está em crise. Eu tentei impedir." "Cala a boca, seu verme", Camila disse. Ela não gritou. Ela falou com a frieza de quem voltou da morte. Ela enfiou a mão no bolso da camisola e tirou um pequeno aparelho preto. Um gravador digital antigo, que Rosário tinha escondido nas roupas dela antes da fuga. "Rosário gravou isso na semana passada", Camila disse, erguendo o aparelho, enquanto ele achava que eu estava dormindo. Ela apertou o play. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela estática da gravação e, em seguida, pela voz inconfundível de Renato, clara e cristalina. "Aumenta a dose hoje à noite, Rosário. Ela ainda está falando coisas com sentido. Eu preciso que ela assine a venda dos imóveis na segunda-feira. Se ela não estiver completamente apagada, não vai conseguir segurar a caneta. E se a velha aparecer, diz que a Camila viajou. Se ela insistir, bons acidentes acontecem com velhas intrometidas também." A gravação parou. O som da voz dele preencheu a sala como uma sentença de morte. O delegado olhou para o gravador, olhou para o braço mutilado da minha filha e finalmente olhou para Renato. O olhar de piedade tinha desaparecido. Agora havia apenas a dureza da lei. "Solte a senhora", o delegado ordenou ao policial que segurava meu braço. Em seguida, ele se virou para Renato, levando a mão ao coldre. "Senhor Renato, coloque as mãos na cabeça e vire-se de costas. Agora." Renato olhou em volta, procurando uma saída, procurando uma mentira, mas não havia mais para onde correr. A verdade estava nua, crua e gravada. Ele olhou para mim uma última vez e o ódio nos olhos dele era tão puro que eu senti frio. Mas eu não baixei a cabeça. Eu o encarei, enquanto as algemas se fechavam nos pulsos dele, o clique metálico soando como a música mais doce que já ouvi na vida. A justiça estava sendo feita, mas o preço tinha sido alto demais. Minha filha estava livre do monstro, mas as cicatrizes na alma dela eram profundas. E eu sabia que a batalha no tribunal seria apenas o começo da nossa longa jornada de cura. O pesadelo acabou, mas como se reconstrói uma vida a partir de escombros? Fique comigo para o desfecho emocionante dessa história. Você conseguiria perdoar, ou a justiça é a única forma de amor que resta? Comente o que você faria no lugar da Helena. O clique das algemas nos pulsos de Renato não foi o som de uma vitória. Foi o som de um colapso. Enquanto os policiais o arrastavam para fora da sala de estar da fazenda, ele não manteve a dignidade de um vilão de cinema. Ele desmoronou. Aquele homem que horas antes posava como o senhor da vida e da morte, agora chutava e gritava como uma criança mimada que teve o brinquedo tirado. Isso é um erro. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu vou processar todos vocês. Helena, sua velha maldita, diga a eles que é um mal-entendido. Camila, olhe para mim. Eu sou seu marido. Camila não olhou. Ela permaneceu parada no topo da escada, envolta na minha camisola velha, assistindo à cena com uma expressão de pedra. Ela não tremia mais. Era como se, ao ver o medo nos olhos dele, o medo dela tivesse evaporado. Quando ele passou pela porta, sendo empurrado para dentro da viatura, sob a chuva fina da manhã, ele olhou para mim uma última vez e cuspiu no chão bem aos meus pés. Você acha que venceu? Ele rosnou com a baba escorrendo pelo canto da boca. Você não tem nada. O dinheiro acabou. Eu gastei tudo. Vocês vão ficar na miséria assim como eu. O Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro enquanto a viatura se afastava, levando o pesadelo embora. Ele está mentindo, Helena disse o advogado com a calma de quem já viu muitos homens desesperados. Ele tentou gastar tudo, sim. Mas nós bloqueamos as contas offshore ontem à noite assim que você me deu o sinal verde. O patrimônio da Camila está salvo. O dele.
Bem, o dele vai ser consumido pelos advogados de defesa e pelas dívidas com os agiotas. A ironia, Helena, é que a prisão é o único lugar onde ele estará salvo agora. Se ele estivesse solto, os credores dele já teriam cobrado a dívida com sangue. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A prisão era um refúgio para ele. A morte seria a liberdade. Mas a vida atrás das grades, sabendo que perdeu tudo por pura arrogância, esse seria o verdadeiro inferno. Voltei para dentro da casa. O ar parecia mais leve, mas ainda carregado de tensão. Camila estava sentada no sofá, segurando o gravador como se fosse um talismã. Sentei-me ao lado dela e, pela primeira vez em anos, ela deitou a cabeça no meu ombro espontaneamente. Não disse nada, apenas respirou. E eu respirei com ela. Mas a nossa trindade ainda estava incompleta. Meu coração apertou ao lembrar de Rosário. Eu a tinha deixado para trás no meio da tempestade, enfrentando os leões para nos dar tempo. Será que ela estava viva? Será que Renato a tinha machucado antes de vir atrás de nós? Antes que eu pudesse verbalizar meu medo, ouvimos o som de outro carro chegando. Santos, o investigador, entrou pela porta da frente com um sorriso cansado no rosto sujo de lama. E logo atrás dele, mancando levemente, mas com a cabeça erguida, estava Rosário. Corri para ela e a abracei com tanta força que acho que a machuquei. Ela cheirava a chuva e a coragem. Você está viva. Meu Deus, você está viva. Eu soluçava. O diabo tentou Dona Helena, ela disse com um sorriso triste, mostrando um corte feio na testa. Quando ele percebeu que vocês tinham fugido, ele quebrou a casa toda. Ele me empurrou, me ameaçou, disse que ia acabar comigo, mas eu me tranquei na despensa e rezei. Eu sabia que a senhora voltaria. Eu sabia que a justiça de Deus não falha. Ver Rosário, ali ferida, mas inteira, foi o bálsamo final que eu precisava. Naquela sala rústica da fazenda, 3 mulheres quebradas se olharam. Uma mãe que quase perdeu a filha, uma filha que quase perdeu a alma, e uma empregada que provou ser mais família do que o próprio marido. Nós éramos os destroços de uma guerra, mas estávamos de pé. E Renato, o grande arquiteto da nossa dor, agora era apenas um número no sistema penitenciário. Os dias seguintes foram uma maratona burocrática e emocional. Voltamos para São Paulo, mas não para a casa de Alphaville. Aquele lugar era uma cena de crime assombrado por memórias de tortura. Fomos para o meu apartamento antigo, um lugar neutro, seguro. Camila teve que prestar depoimentos exaustivos. Teve que fazer exames de corpo de delito. Teve que mostrar as marcas no braço para estranhos. Teve que reviver o inferno repetidas vezes para garantir que Renato nunca mais visse a luz do sol. Numa tarde de terça-feira, o Dr. Augusto nos chamou ao escritório. Ele colocou uma pilha de documentos na frente de Camila. O divórcio litigioso já foi protocolado com base na Lei Maria da Penha e na tentativa de homicídio. Ele perdeu o direito a tudo, mas encontramos algo mais. Ele deslizou uma pasta preta pela mesa. A polícia apreendeu o computador pessoal dele na empresa. Ele mantinha um diário digital, Camila. Ele registrava tudo. Camila abriu a pasta. Eu vi os olhos dela percorrerem as primeiras linhas e, de repente, ela fechou a pasta com um baque seco, o rosto pálido como cera. O que foi, filha? Perguntei assustada. Ele não estava sozinho, mãe. Ela sussurrou, a voz cheia de horror. Ele tinha consultores, pessoas em fóruns na internet que o ensinavam como me dopar, como me manipular. Ele compartilhava fotos minhas, dopada, com esses monstros. Eles riam de mim. Eles davam dicas de como me fazer pensar que eu estava louca. Senti a bile subir a garganta. A maldade de Renato não era apenas ganância, era perversão. Ele tinha transformado o sofrimento da minha filha em entretenimento para uma plateia de psicopatas. A raiva que eu sentia mudou de forma. Não era mais fogo, era gelo. Eu olhei para o Dr. Augusto. Eu quero que ele seja destruído, não apenas preso. Eu quero que o nome dele seja sinônimo de vergonha. Eu quero que cada centavo que ele tenha escondido seja encontrado e doado para abrigos de mulheres. Eu não quero que ele tenha dinheiro nem para comprar cigarros na cadeia. Já estamos cuidando disso, Helena Augusto respondeu com um brilho feroz nos olhos. A Receita Federal e a Polícia Civil estão desmontando a vida dele tijolo por tijolo.
Ele vai sair da prisão velho, pobre e sozinho. E os amigos dele da internet. A polícia cibernética já está rastreando os IPs. Eles vão cair um por um. Camila se levantou e foi até a janela olhando para a cidade lá fora. Ela parecia frágil, mas havia uma nova rigidez nos ombros dela. Mãe, ela disse, sem se virar. Eu quero ir na casa, em Alphaville. Eu preciso pegar minhas coisas. Mas principalmente, eu preciso ver aquele lugar vazio. Eu preciso ter certeza de que ele não está mais lá. Era um pedido perigoso. Voltar ao local do trauma. Mas eu sabia que era necessário. Era o encerramento. Nós vamos amanhã, eu disse. Juntas. Quando entramos na mansão no dia seguinte, o silêncio era sepulcral. A polícia já tinha revirado tudo em busca de provas, deixando para trás um rastro de gavetas abertas e roupas espalhadas. Camila caminhou direto para o quarto principal. Eu fiquei na porta observando. Ela olhou para a cama onde tinha sido amarrada. Olhou para a mesa de cabeceira onde ficavam os remédios. Então ela pegou um frasco de perfume caro de Renato, que ainda estava lá intacto, e o atirou com toda a força contra o espelho do closet. O vidro estilhaçou com um som magnífico, multiplicando a imagem dela em 1000 fragmentos. Ela não chorou. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas livre. Acabou, ela disse. A casa caiu. Mas a reconstrução de uma vida não acontece num estalar de dedos. O monstro estava preso, mas as marcas que ele deixou na alma da minha filha eram profundas. E eu sabia que o nosso maior desafio ainda estava por vir aprender a viver de novo num mundo onde a confiança tinha sido assassinada. O mal foi contido, mas as cicatrizes permanecem. Como recomeçar quando tudo o que você acreditava era mentira? Acompanhe o desfecho dessa jornada de cura e renascimento no próximo e último episódio. Você acredita que o amor de mãe pode curar qualquer ferida? 1 ano se passou desde que as sirenes da polícia quebraram o silêncio da serra. Hoje o único som que ouço é o vento soprando entre as araucárias e o riso tímido da minha filha que vem do jardim. Estou sentada na varanda da fazenda, em Campos do Jordão, com uma xícara de café fumegante nas mãos, observando Camila plantar hortênsias azuis. Ela não é a mesma mulher que eu arrastei para fora daquele quarto escuro em Alphaville. Aquela mulher morreu. A Camila de hoje tem cicatrizes visíveis e invisíveis. Ela tem fios de cabelo branco que nasceram precocemente devido ao trauma. E há uma sombra em seus olhos que talvez nunca desapareça completamente, uma lembrança constante de que o mal existe e dormiu ao lado dela. Mas ela está viva. Ela está com as bochechas coradas pelo sol da montanha, as mãos sujas de terra fértil, não de drogas, e o corpo recuperou o peso e a dignidade que Renato tentou roubar. Renato. O nome dele agora é pronunciado nesta casa apenas como uma nota de rodapé em um livro de história trágico. O julgamento foi brutal, uma exposição pública de cada detalhe sórdido da nossa vida. Ele tentou de tudo, alegou insanidade. Tentou culpar a pressão financeira. Chorou lágrimas falsas diante do juiz. Mas as gravações de Rosário, os laudos médicos de Sofia e o testemunho devastador da minha filha foram pregos inquebráveis no caixão dele. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio, cárcere privado, estelionato e tortura psicológica. A última vez que o vi algemado e sendo levado para o presídio, ele não me olhou com ódio, ele me olhou com vazio. O vazio de um homem que trocou a alma por dinheiro e acabou sem nenhum dos dois. Ele apodrecerá numa cela esquecido enquanto nós respiramos o ar puro da liberdade. Rosário saiu da cozinha trazendo uma bandeja com bolo de fubá, mancando levemente da perna esquerda, uma lembrança permanente da noite em que enfrentou o monstro para nos salvar. Ela não usa mais uniforme. Aqui ela não é a empregada. Ela é a tia, a guardiã, a terceira ponta do nosso triângulo de sobrevivência. Ela se sentou na cadeira de balanço ao meu lado sem pedir licença, porque família não pede licença. A menina está bonita hoje, dona Helena. Ela comentou olhando para Camila. Parece que a alma dela voltou para o corpo. Eu concordei sentindo um nó na garganta. A alma voltou, sim, mas voltou diferente. Voltou mais dura, mais cautelosa. Camila nunca mais será a menina ingênua que acredita em príncipes encantados. Ela aprendeu da maneira mais cruel que o amor não deve doer e que a confiança é um privilégio, não um direito. Às vezes, durante a noite, eu ainda acordo suando frio, pensando que ouvi o alarme da casa de Alphaville. Corro para o quarto de Camila e a vejo dormindo. Às vezes, ela também acorda gritando, achando que está amarrada naquela cama de luxo.
Nesses momentos, nós nos abraçamos no escuro, duas sobreviventes em um bote salva-vidas, lembrando uma à outra de que estamos seguras. A recuperação financeira foi lenta. Tivemos que vender a mansão que estava hipotecada até o teto pelas dívidas de jogo de Renato e liquidar quase todos os investimentos para pagar os advogados e os tratamentos médicos. Não somos mais ricas como éramos, mas quando olho para o jardim e vejo minha filha levantar, limpar o suor da testa e sorrir para uma borboleta, eu sei que sou a mulher mais rica do mundo. O dinheiro de Osvaldo não comprou a felicidade dela, mas a minha coragem comprou a vida dela de volta. Camila caminhou até a varanda, tirou as luvas de jardinagem e se sentou aos meus pés, apoiando a cabeça no meu colo como fazia quando era criança. Mãe, ela disse a voz clara e firme. Eu estava pensando, eu quero voltar a estudar. Quero terminar meu projeto de arquitetura. Quero construir casas com janelas grandes, muitas janelas. Casas onde a luz entra e nada fica escondido. Eu acariciei o cabelo dela, sentindo a textura da vida pulsando sob meus dedos. Você vai construir palácios de luz, minha filha, e eu estarei lá para ver cada tijolo. Aprendi aos 60 anos que a maternidade não termina quando os filhos saem de casa. Às vezes, é aí que ela realmente começa. Aprendi que o instinto de mãe é mais preciso do que qualquer tecnologia e que devemos ouvir aquele sussurro no fundo da mente que diz: tem algo errado. Eu ignorei esse sussurro por muito tempo, cegada pela vontade de ver minha filha feliz. Paguei um preço alto pela minha cegueira, mas resgatei o que restou nos escombros e construí uma fortaleza. Não há mais segredos entre nós. Não há mais não quero incomodar. Nós somos uma muralha de 3 mulheres que olharam para o abismo e quando o abismo olhou de volta, nós o empurramos para longe. O sol começou a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de roxo e dourado. A escuridão viria como sempre vem, mas nós não tínhamos mais medo do escuro, porque sabíamos que não importa quão longa seja a noite, nós temos a chama uma da outra para nos guiar. Eu olhei para Rosário, para Camila e para a aliança de Osvaldo no meu dedo. Ele me pediu para proteger ela. Eu falhei no começo, mas cumpri minha promessa no final. A justiça foi feita não apenas nos tribunais dos homens, mas no tribunal da vida. O mal está trancado. O bem está aqui bebendo café e plantando flores. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Aviso importante. Esta é uma obra de ficção. Os nomes, personagens, lugares e incidentes são produtos da imaginação do autor ou são usados de forma fictícia. Qualquer semelhança com pessoas reais vivas ou mortas, eventos ou lugares é mera coincidência. No entanto, as situações de violência doméstica, abuso psicológico, gaslighting, cárcere privado, apropriação financeira e manipulação medicamentosa descritas nesta história são, infelizmente, realidades enfrentadas por muitas pessoas ao redor do mundo. O abuso nem sempre deixa marcas visíveis na pele. Muitas vezes, ele ataca a mente e a autonomia da vítima. Se você, ou alguém que você conhece, está vivenciando uma situação semelhante, não se cale. A violência não é culpa da vítima e você não está sozinha ou procure ajuda imediatamente. Entre em contato com as autoridades locais, delegacias especializadas, serviços de assistência social ou converse com alguém de sua absoluta confiança. Existe saída.